Você trabalha na roça, na pesca artesanal, na pequena criação de animais ou em cooperativas de agricultura familiar? Se sim, existe um documento que pode garantir o seu direito à aposentadoria e a outros benefícios do INSS, a Autodeclaração de Segurado Especial Rural. Muita gente que vive do campo já ouviu falar nesse documento, mas poucos sabem como ele realmente funciona, quem deve preencher, o que deve constar e como ele impacta diretamente no reconhecimento do seu tempo de contribuição. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso com clareza, direto ao ponto e sem complicar. Meu nome é Isabela Nunes, faço parte da equipe LDS Advogados, que ajuda trabalhadores e trabalhadoras do campo a garantir seus direitos, mesmo quando o INSS negou benefícios por falta de documentos ou por não reconhecer o tempo de atividade rural. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, curta esse vídeo e compartilhe com quem vive da agricultura, da pesca ou da criação de animais. O que é a Autodeclaração do Segurado Especial? Trata-se de um formulário criado pelo próprio INSS em que o trabalhador rural declara por conta própria que exerceu atividade no campo, sozinho ou em regime de economia familiar, sem o uso de empregados permanentes e com produção voltada para o próprio sustento ou para um pequeno comércio. Esse documento passou a ser obrigatório depois da publicação do Decreto 10.410 de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social. Desde então, quem quer comprovar a atividade rural como segurado especial precisa apresentar a autodeclaração junto com outros documentos. São 5 grupos de provas que podem salvar o reconhecimento da sua condição como segurado especial. O primeiro grupo de provas são documentos da terra, entre eles registro no INCRA, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e Cadastro Ambiental Rural, contrato de arrendamento, parceria, comodato ou meação rural, declaração dos sindicatos dos trabalhadores rurais, desde que tenha fé pública, declaração de aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, recibo de entrega de produção rural ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ou Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O segundo grupo de provas que o trabalhador rural pode apresentar são documentos com registro civil ou até religiosos, que indiquem a atividade de trabalhador ou trabalhadora rural, tais como certidão de casamento civil, religioso, certidão de nascimento dos filhos e certidões de batismo. Ficou decidido, inclusive, pela Turma Nacional de Uniformização, no tema 327, que podem servir como prova do exercício de atividade rural documentos em nome do cônjuge ou companheiro empregado rural, para fins de reconhecimento da condição de segurado especial rural. Sendo assim, a carteira de trabalho do cônjuge ou companheiro que informe trabalho como empregado CLT em atividade rural passa a ser uma importante fonte de prova. Documentos associados à vida escolar do grupo familiar também servem como prova. São eles: a ficha de matrícula escolar com indicação da profissão dos pais como lavrador, pescador artesanal ou trabalhador rural, e histórico escolar ou boletins com endereço na zona rural. O quarto grupo são documentos de saúde que têm o registro da vida na zona rural, entre eles ficha de atendimento médico com indicação de profissão como lavrador, pescador artesanal ou trabalhador rural, cartão do SUS vinculado ao endereço em zona rural, prontuários médicos de unidades básicas de saúde rurais, registro em programas de saúde da família, PSF, com referência à atividade rural. E agora, o quinto e último grupo interessante que serve de prova para o reconhecimento de atividade rural são documentos eleitorais, como certidão eleitoral ou título de eleitor que indiquem zona e seção de votação em áreas rurais ou nas proximidades de área rural. Vale aqui uma observação muito importante. A autodeclaração sozinha não garante o reconhecimento da sua atividade. Ela precisa estar acompanhada de provas documentais que confirmem o que você declarou. A boa notícia é que esse documento tem ganhado força e o INSS reconhece a atividade rural de segurado especial, mesmo sem registros de contribuição mensal, desde que a documentação seja coerente e bem apresentada. Todo trabalhador rural que se enquadra como segurado especial pode fazer essa autodeclaração. Isso inclui agricultores familiares, pescadores artesanais, seringueiros, extrativistas vegetais, indígenas e seus cônjuges ou companheiros,
desde que trabalhem em regime de economia familiar e não tenham vínculo de emprego ou atividade empresarial. Para preencher a autodeclaração, o INSS disponibiliza o modelo no próprio site e também no aplicativo Meu INSS. O preenchimento tem sido feito de forma digital no momento do protocolo de uma aposentadoria rural ou num campo de exigência, mas muitos ainda fazem isso com o auxílio de sindicatos, associações ou advogados. O importante é que o formulário traga informações detalhadas sobre o tipo de atividade, os membros da família envolvidos, o local da propriedade e o período em que a atividade foi exercida. Um erro comum é declarar períodos vagos, sem continuidade ou com datas imprecisas. O INSS vai cruzar os dados com outras informações do governo, como notas fiscais e cadastros rurais. Por isso, qualquer divergência pode gerar o indeferimento do pedido. Então, é fundamental que tudo esteja muito bem preenchido e acompanhado dos documentos certos. E por que isso é tão importante? Porque a autodeclaração pode ser usada para contar tempo rural na hora de pedir a aposentadoria por idade rural, a aposentadoria híbrida ou até mesmo a aposentadoria por tempo de contribuição, se você tiver períodos urbanos e rurais. Além disso, o reconhecimento como segurado especial permite acesso a outros benefícios, como salário maternidade, auxílio-doença e pensão por morte, mesmo sem contribuição mensal obrigatória. Se você trabalha no campo e ainda não organizou sua documentação, esse é o momento. Ter a autodeclaração pronta e com provas atualizadas pode acelerar muito seu processo no INSS. E caso o benefício seja negado, você já estará com tudo em mãos para discutir seu direito na Justiça. A orientação de um profissional especializado pode evitar que você perca tempo ou que tenha seu pedido indeferido por detalhes técnicos. E mais importante, pode garantir que o tempo de trabalho na roça, muitas vezes passado sem reconhecimento, seja finalmente contabilizado. Se você conhece alguém que trabalha na agricultura familiar ou na pesca artesanal, compartilhe esse vídeo. E se você é esse trabalhador ou trabalhadora, cuide da sua documentação e se informe sobre os seus direitos. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!